Pessoal, eu vou gravar mais um vídeo para falar dos mecanismos de reparo do DNA. Então, eu não dei continuidade à aula, né, sobre duplicação de DNA para que ela não ficasse muito extensa e assim cansativo para vocês, né, quando forem assistir. Então, eu preferi fazer um outro vídeo para falar desse assunto porque eu acho de extrema importância, né? Que os mecanismos que a célula utiliza para reparar os erros no processo de duplicação do DNA e assim também quando eles sofrem danos, né? Então o DNA, mesmo que ele não esteja duplicando, né? Quando a célula ela não está no processo de divisão e que o DNA não precise se duplicar, esse material genético, né? Esse DNA, ele pode sofrer alguns danos, tanto fatores provindo de fatores internos como os fatores externos, né, ou ambientais. Então, assim, no processo de duplicação, né, a cada 10.000 bases adicionadas, 10.000 nucleotídeos, pode acontecer um erro, né? Então, assim, é muito raro no processo de duplicação acontecer algum erro, mas acontece, porque a enzima DNA polimerase, né, que tem essa função, ela é muito exata e precisa, né? Mas nem tudo é perfeito. Pode acontecer de essa enzima adicionar uma base que não seja, né, a base específica para aquele momento, né? E aí pode advir vários problemas, né? Falhas, até mesmo quando a informação contida no DNA é transmitida e até causar risco para a própria célula, né? Então, existem alguns mecanismos para poder corrigir esses erros, e são três mecanismos. O primeiro é um mecanismo de edição. Esse mecanismo, a própria DNA polimerase, que é a enzima, né, responsável por adicionar novos nucleotídeos à fita que está sendo formada, a fita que está sendo sintetizada, a própria enzima, ela corrige, né, esses erros automaticamente. Então, no momento que ela está adicionando esse nucleotídeo, pode acontecer que a base, né, que faz parte daquele nucleotídeo, como a adenina, timina, não seja a base complementar à base da fita molde, né? Então, vamos supor, ela tem uma base ali que ela adicionou, que é a adenina, que tem que se ligar à timina. Em vez da adenina, vem uma citosina. Então, aí não corresponde, né, a aquela base que é para ser ligada à base complementar, né? Então, assim, a própria enzima, ela automaticamente ela corrige esse erro. E aí nós dizemos que esse mecanismo é chamado mecanismo de edição, né? É quando na replicação, né, o erro que ocorre na replicação, assim que acontece, a DNA polimerase, ela produz, né? Ela corrige esse erro. O outro mecanismo é o mecanismo de reparo de não pareamento, né? Então, assim, pode acontecer que depois, né, que a molécula esteja formada, sintetizada, nova molécula de DNA, outras proteínas, né, elas façam uma vistoria, vamos dizer assim, para detectar se tem algum erro na molécula de DNA. E aí elas detectam, né, essas outras proteínas que não sejam aquelas que fazem parte do processo, né, de duplicação,
que são as do complexo proteico complexo de iniciação. Então, essas proteínas, elas detectam um erro lá. Vamos supor que tem pareamento de bases lá errada. Vamos supor que a citosina esteja ligada com a timina, sendo que era para ser a adenina, que era para estar ligada à timina. Então, essas proteínas corrigem esses erros, né? Automaticamente essas proteínas vão lá e retiram o ácido nucleotídico errado, que contém aquela base errada, e adiciona, né, o nucleotídeo correto, né, com a base que vai parear corretamente com a base da fita molde. Então, esse mecanismo é chamado de reparo de não pareamento, certo? E aí é feita por outras proteínas, né? Não é mais a DNA polimerase, são outros tipos de proteína, outros tipos de DNA polimerase que fazem essa correção. O terceiro mecanismo é o mecanismo de reparo por excisão. Então, assim, o DNA, mesmo ele não estando no processo de replicação, ele pode sofrer danos, né? Então, tanto por meio de fatores internos como fatores externos, como por exemplo, né, causado por alterações químicas. Então, vamos supor que a base, né, ela sofra alguma alteração química na sua molécula, assim como fatores externos, né? Agentes ambientais externos também pode alterar, né? Pode causar danos à molécula de DNA, né? E um desses fatores é radiação, né? Reações químicas espontâneas, produtos químicos, né? Alguma substância, né, que a gente constantemente a gente está se alimentando, vamos supor, por exemplo, alimentos que contêm agrotóxicos, né? Então aquelas substâncias que são tóxicas para o nosso organismo, né, elas podem causar danos ao nosso material genético, né? E a consequência desses danos pode ser drástica para o nosso organismo. Pode vir a causar alguma alteração no funcionamento, né, de algum órgão, pode causar algum tipo de câncer, né? Por exemplo, o colo de câncer de útero, ele é causado pelo fato do DNA das células que formam o útero sofrer, né, essas alterações por agentes ambientais que causam nessas alterações, esses agentes ambientais que eu falei agora. Então, assim, as consequências, elas podem ser muito drásticas para o nosso organismo, né, conforme o tipo de dano que vem o nosso DNA a sofrer. Então, esse último mecanismo, que é de reparo por excisão, ele remove, né, não só pares de bases, mas eles podem adicionar vários pares de bases, conforme, né, a alteração do mesmo as bases estiverem alteradas, então elas são removidas, né? Então excisão é que são o que? Cortadas. Então essas bases, essa sequência de bases, elas são cortadas, retiradas, né, na molécula de DNA. Aí a DNA polimerase, ela sintetiza, né, ela acrescenta novos nucleotídeos, e a DNA ligase, ela tem a função de ligar, de unir esses novos nucleotídeos que foram adicionados, certo? Então aí nós temos 3 tipos de mecanismo que a célula utiliza para reparar os erros que são causados no DNA, quer durante o processo de replicação do DNA ou danos causados, né, ao material por agentes ambientais, fatores externos, né, radiação química, algum produto químico, reações químicas que acontecem espontaneamente no nosso organismo.
Então, esses são os 3 mecanismos, né, utilizados para que esses erros sejam, né, cessados, para que o nosso organismo não venha a sofrer, né, maiores problemas, chegar a causar um câncer ou até mesmo ocasionar, né, a morte do organismo como um todo. Certo, pessoal? Então, aí é só para complementar o conteúdo de duplicação de DNA.